Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 30 de setembro de 2022. Faltam 2 dias para o primeiro turno e Lula bate boca com Nanico, mas vence Bolsonaro por pontos no debate. Ninguém foi à lona no encontro da Globo, principal motivo para a realização desses eventos. De tédio ninguém morreu, apesar da duração excessiva do espetáculo. O último debate presidencial antes do primeiro turno, no próximo domingo, na Rede Globo, foi marcado por um grau de agressividade que há muito não se via no encontro de candidatos ao Planalto na TV. Claro, o tempo passa, saiu Leonel Brizola gritando com Paulo Maluf e entraram Lula e Bolsonaro apoiados por um séquito de candidatos na fila das pesquisas. Lula recuperou-se da atuação apagada no debate, diz o jornal Folha de São Paulo, e conseguiu escapar da maldição de 1989, quando foi abatido pela afobação no embate final com Fernando Collor. Noves fora a polêmica da edição posterior na TV. Escorregou contudo a bater boca com o nanico tal Padre Kelmon. Assertivo no limite da agressividade, o ex-presidente quase saiu da linha na inusitada e interminável sucessão de direitos de resposta trocados com Bolsonaro no primeiro bloco do evento, mas alinhou-se e conseguiu encaixar uma linha de golpes no ocupante do Planalto, a quem pespegou um cara de pau com tom de indignação crível. Não que ele não tenha sofrido arranhões. Bolsonaro conseguiu relembrar o caso Daniel, um incômodo que acompanha o PT desde 2002, ainda que tenha sido submetido a uma compostura pela senadora Simone Tebet, que se mostrou boa de debate como nas 2 outras edições. Afinal de contas, como é uma eleição em que rejeições estão em jogo, e este é um item em que Bolsonaro está mal das pernas, o debate de ideias praticamente inexistiu. E Lula teve o seu melhor momento já na abertura do debate. A Ciro, ele disse: "Estou achando você nervoso." Ao perguntar ao ex-presidente, Ciro criticou o legado petista e acusou o presidente de ser responsável pela tragédia bolsonarista, o ex-presidente. Questionado pelo candidato do PDT, Ciro Gomes, sobre a crise brasileira, Lula afirmou que o ex-ministro do seu governo estava muito nervoso. A troca de farpas aconteceu durante o debate da TV Globo, transmitido nesta quinta-feira. Ao perguntar ao ex-presidente, Ciro criticou o legado dele e acusou de ser responsável por Bolsonaro. Lula responde: "Ciro, estou achando você nervoso. Eu vou te dizer uma coisa que você poderia dizer. O senhor saiu do governo para ser deputado federal contra minha vontade e queria que você fosse para o BNDES. Você viveu o momento de maior inclusão social. Vocês esquecem que Bolsonaro não herdou o governo da Dilma e sim o de um golpista", afirmou Lula. E ainda diz que Ciro sabe que o Brasil viveu no governo Lula e que viveu o melhor momento. As pessoas podiam comprar picanha, e você não gosta que eu fale isso, mas as pessoas viajavam de avião. Então, na verdade, nu e cru, eu tive o prazer de governar o país e fazer a maior política social do Brasil. Banqueiro ganhou dinheiro, empresário ganhou dinheiro. Esse é o Brasil que eu deixei quando deixei a presidência. E o fato aqui é que Lula ganhou o debate por uma simples razão. Ele foi muito bem já no primeiro bloco na resposta a Ciro Gomes. Ele inclusive surpreendeu Ciro com uma eloquência acima do esperado, e como o debate terminou de madrugada e, obviamente, a grande maioria da audiência não pôde ver, Lula se saiu bem porque seu melhor momento foi justamente no primeiro bloco, que 30 pontos do Ibope prestigiaram já nesse momento. Ou seja, o primeiro bloco do debate foi o bloco mais visto do programa e Lula venceu
nesse bloco. Nos outros, ele sofreria um ataque do laranja de Bolsonaro, o tal de Padre Kelmon, o Kelmon, que na verdade é chamado de padre interino pela Igreja Ortodoxa a qual ele diz servir. E o tom raivoso de Bolsonaro no debate da Globo desagrada o marqueteiro dele. O marqueteiro Duda Lima não gostou da postura raivosa de Bolsonaro no primeiro bloco do debate da Globo. O tom raivoso de Bolsonaro no primeiro bloco do debate da Globo, que adentrou a madrugada de sexta-feira, desagradou o marqueteiro Duda Lima, responsável pela propaganda do presidente na televisão. Segundo aliados, Duda não gostou da postura de Bolsonaro na abertura do encontro, quando o atual presidente da República subiu o tom dos ataques contra Lula, o que gerou uma sequência de direitos de resposta. Na avaliação do marqueteiro, tal postura tem potencial para fazer Bolsonaro perder votos, sobretudo perante o eleitorado feminino em que ele enfrenta a maior rejeição. E apesar das farpas em direito de resposta, Bolsonaro evitou Lula, fugiu de Lula. No terceiro bloco, ao ter a oportunidade de enfrentar Lula, o chefe do executivo preferiu propagandear sobre ações do governo como a queda no preço da gasolina. O presidente Jair Bolsonaro evitou questionar diretamente Lula durante o debate da TV Globo na noite desta quinta-feira. No terceiro bloco, ao ter a oportunidade de enfrentar o petista, o chefe do executivo preferiu propagandear ações do seu governo como a queda no preço da gasolina na elaboração de pergunta direcionada ao candidato do Novo, Felipe Dávila. E nem Lula nem Bolsonaro, o candidato que tirou Bonner do sério. Padre Kelmon, candidato do PTB, desrespeitou as regras do debate ao interromper Lula. Durante o debate entre presidenciáveis na Globo, na noite de quinta-feira, William Bonner perdeu a paciência com o candidato Padre Kelmon, do PTB, que interrompeu repetidamente Lula. E pelas regras do debate assinadas por todos os participantes, cada candidato deveria respeitar o tempo de fala do seu oponente. Bolsonaro é questionado se dará um golpe caso perca a eleição. Encontro na Globo ocorreu na noite de quinta-feira, 29, e Soraya Tronic foi direta ao perguntar a Bolsonaro: o senhor dará um golpe caso perca a eleição? Em outro momento, voltou a questionar um tema incômodo ao presidente. Quero saber, candidato, se o senhor se vacinou. Bolsonaro, o fato é o seguinte, ele não respondeu se dará um golpe se perder a eleição. E a estrondosa audiência da TV Globo com o debate. Foram incríveis 30 pontos percentuais no primeiro bloco. A Globo chegou a dar mais de 30 pontos de audiência no primeiro bloco do debate, na noite de quinta-feira. E essa é a razão pela qual Lula venceu esse debate. Por uma simples razão, porque esses 30 pontos só duraram o primeiro bloco, quando Lula foi muito bem ao responder Ciro. Como indecisos reagiram ao debate da Globo? Pesquisa mediu críticas e elogios aos candidatos e, na verdade, eles se dividiram. Quem preferia o Bolsonaro ficou com Bolsonaro, quem preferia Lula ficou com Lula, e foi inconclusiva essa pesquisa qualitativa feita pela Globo. Nem Lula cresceu, nem Bolsonaro caiu depois do debate da Globo. Mais um analista que diz que não houve vencedores no debate geral, e realmente não houve. Porque Lula, por exemplo, que venceu claramente o primeiro bloco, como você leu na matéria da Folha de São Paulo, como você acaba de ver na matéria da Folha de São Paulo, o Lula venceu o primeiro bloco ao dar uma resposta muito assertiva que surpreendeu o Ciro Gomes. Só que nos blocos seguintes, o Lula foi atrapalhado pelo laranja de Bolsonaro, o tal Padre Kelmon, e aí ele se irritou. E com isso, evidentemente, quem se irrita perde. Só que Lula foi se irritar, tudo isso aconteceu lá pelo terceiro bloco do programa, e então ficou muito melhor para ele, porque a essa hora, no terceiro bloco do programa, o Brasil já estava na madrugada e muito menos gente estava assistindo. Então Lula vence o debate por causa da hora do debate.
E Lula tem quase o triplo dos eleitores de Bolsonaro no Nordeste. A última pesquisa Datafolha mostra que Lula atingiu quase o triplo dos eleitores de Bolsonaro no Nordeste. Ele registra agora 63% das intenções de voto na região contra 22% do rival. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo.